amigos, olá, amigas do nosso Economia e Desenvolvimento. Estamos aí completando 21 anos, né, de atividade do Economia e Desenvolvimento. Claro, ele começou lá atrás com outro nome e tal, mas já há 10 anos é Economia e Desenvolvimento, um programa que traz aí notícia, informação e, sobretudo, comentários e opiniões acerca desse campo grande aí que é a economia, o desenvolvimento, as áreas segmentadas da economia, a área empresarial, que é realmente o grande propósito deste programa. Obrigado para você, telespectador, pela fidelidade aqui ao programa. E eu sei que a fidelidade se dá em função dos nossos parceiros que desfilam aqui no programa e que trazem o conteúdo que vocês aproveitam para a vida de vocês, não só a vida familiar, a vida pessoal, mas sobretudo a vida profissional. Bom, nesse espaço vamos abrir, claro, nosso programa para o Conversando sobre Contabilidade, que está tendo um grande sucesso no Brasil inteiro. Conversando sobre contabilidade com o professor Salésio D'Agostino. Salésio, obrigado pela tua presença aqui. Vamos dividir o programa hoje, esse espaço, em dois momentos. Em primeiro lugar, a Chapa 2, né? E temos eleições do Conselho de Contabilidade agora, nos próximos dias. E a Chapa 2 é hoje a grande esperança dos contadores e técnicos de contabilidade. Isso é uma pura verdade, tá? Eu acho que quando se fala sobre contabilidade, nós não podemos esquecer que agora, no dia 23 e 24, tem eleições para renovar 2/3 dos conselhos de contabilidade de todo o Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, da mesma forma. E a Chapa 2 está participando, tá, meus colegas? Por favor, o que eu quero que vocês reflitam é que quem está comandando a profissão está há mais de 40 anos, não é isso? Então, você faça uma reflexão nesses 40 anos que eles estão comandando a profissão, o que eles fizeram para te valorizar, para te proteger, o que eles te ofereceram, se eles fizeram alguma coisa para que te dê uma sustentação em termos de saúde, aquelas propagandas enganosas, aonde querem vender contabilidade por R$60 e o Conselho de Contabilidade nada faz. Enfim, meus amigos, não deixe se enganar de novo. Não entre na onda deles, porque eles usam os delegados para se dizer que eles fazem o melhor para a profissão. Eles não fazem, não. Então, o que eu quero é o seguinte, reflita, tá? Reflita e vamos mudar. O mundo mudou, o Conselho também tem que mudar. É por isso que eu digo, vamos fazer uma reflexão. Se você efetivamente acha que eles fizeram um bom trabalho, ok. Então, vamos continuar. Agora, tenho certeza que eles não fizeram e nós podemos fazer muito mais que isso, tá bem? Um forte abraço a todos vocês. 23 e 24 de novembro, Chapa 2, é isso que nós precisamos para a valorização da nossa profissão e para te proteger e para te sentir orgulho de ser um contador. Muito bem. Contadores e técnicos de contabilidade está na hora de acertar agora. Já erraram muito, vão acertar agora. Olha aqui, ó. A segunda parte do nosso Conversando sobre Contabilidade, Salésio, será com o professor consultor José Ribeiro. Ele é pós-graduado em Gestão de Custos e Gestão Tributária da Universidade em Cuiabá, no Mato Grosso. Gosta muito dos teus vídeos que tu colocas na internet, conversando sobre contabilidade, e realmente esse vídeo é muito compartilhado com alunos, professores e tal. Um grande sucesso no Brasil inteiro. Parabéns a ti que criou esse espaço. Então, o professor consultor José Ribeiro nos fala aí acerca de dados gerados pelos aplicativos de informática disponibilizados e exigidos pelo fisco no combate à sonegação dos tributos, uma coisa importante para todos vocês. Vamos acompanhar então o professor consultor José Ribeiro. Pessoal da contabilidade, em 1996 eu estava fazendo treinamento em Alta Floresta, 800 quilômetros ao norte de Cuiabá, e um amigo, na época acadêmico de Ciências Contábeis, pediu que eu fizesse uma palestra para as duas turmas, onde estavam preocupados com o futuro do contador no século XXI. Mas acontece que eles tinham uma outra preocupação, o fato de estar no interior. E aí nós fomos lá dialogar com eles durante 2 horas e eu abri o assunto em duas frentes. A primeira é abordar com o pessoal o seguinte, que tinha que tirar essa preocupação, porque o interior não existe mais. A tecnologia e a comunicação rompeu aquela muralha que existia entre interior e grande centro, de forma que não se preocupa com isso. O segundo ponto, eu teria dito para o pessoal o seguinte, que vai ter vantagem competitiva no mercado aquele que estiver disposto a investir em
capacitação pessoal e tecnologia. Sem isso, não tem futuro. Pessoal, eu quase que levei uns cascudos na saída da palestra. E hoje a gente vê como é que a situação está. Veja que em 2020, a Receita Federal, através de Fisco Digital, identificou 60 mil ECF que estavam zeradas, ECF do ano base 2019. Mas o Fisco tinha provas de que houve a aquisição de produtos e mercadorias com nota fiscal eletrônica, operações com CEFOP de venda e operações com cartões, que chega ao fisco através do Decred. Mas o pessoal prefere arriscar ainda. Quanto à informalidade, os levantamentos do Banco Central, do Banco Mundial, do IBGE, apontam o seguinte: antes de 2010, essa informalidade chegou a 20, 21% do PIB. Últimos dados que eu tenho acesso é de 2016, aponta que a informalidade anda na casa dos 15, 16% do PIB. Ou seja, nós temos uma informalidade equivalente ao PIB da Argentina, que não é pouca coisa. E embora seja a informalidade sendo o segundo maior problema, nós profissionais não temos muito o que fazer. Isso é um assunto, nem assunto de governo, isso é um assunto de Estado e que leva uma geração para ser resolvida. Nós temos hoje 40 milhões de brasileiros vivendo na informalidade, seja como empreendedores, como empregados ou fazendo bico. E quanto à reforma tributária, quanto à carga tributária propriamente dita, que é o nosso prato principal, nós perguntamos para as pessoas o seguinte: a sua empresa paga tributos? É claro, o pessoal diz que paga, mas é nessa hora que entramos num terreno movediço, porque começa aí a via crucis do profissional de contabilidade, que precisa convencer o seu cliente que ele precisa embutir tributo no preço, cobrar do comprador e recolher para o fisco. Sim. Simples assim? Nem tanto, porque na sequência o cliente responde para o contador que se ele for praticar tudo que está sendo recomendado, o preço dele dispara, ele perde competitividade. E é nessa hora que o contador fica de braços amarrados, porque não tem como, ele fica entre a cruz e a espada, não tem como o contador resolver esse problema. E aí o que acontece? O seguinte: o ideal é que nós tivéssemos regras de mercado mais equilibradas, mais justas, de forma que a competitividade se desse por causa de uma gestão eficiente e não pela supressão de tributos. Mas é nessa hora que o fisco digital continua jogando a nosso favor, embora muita gente não está gostando disso aí. Veja o seguinte: se o concorrente do seu cliente embute tributo no preço, cobra, mas não recolhe para o fisco, é problema dele. Mas quando o concorrente deixa de cobrar tributo para vender mais barato do que o seu cliente, aí o problema é do seu cliente também, porque afinal de contas ele precisa trabalhar, ele precisa produzir, ele precisa vender, ele precisa sobreviver. E nessa altura o que acontece? O contador não tem nada que fazer, porque não dá para dar um jeitinho. Como é que eu vou dar um jeitinho brasileiro com o fisco digital dos nossos calcanhares? É uma situação complicada. Por outro lado, eu entendo o seguinte: quem deveria reclamar de carga tributária é o consumidor final, seja pessoa física ou jurídica, afinal de contas é ele que paga o tributo. Mas até a definição de contribuinte no Brasil é enviesada. Me faz lembrar o saudoso humorista Milor Fernandes. Ele dizia o seguinte: o governo me arranca tudo à força e depois me chama de contribuinte. Quando o cliente do seu escritório compra mercadoria para revenda, o fisco diz que ele é um contribuinte. Quando ele vende essa mercadoria a um consumidor final, pessoa física ou jurídica, o fisco diz que ele vendeu a um não contribuinte. Ou seja, isso está meio invertido, precisava recompor essa situação. E quanto ao regime de recolhimento? O pessoal veja o seguinte, que o Brasil, dentro do G20, o Brasil é praticamente o único país que tem quase que a totalidade dos seus tributos recolhidos pelo regime de competência.
e não pelo regime de caixa. Na maioria dos países nem existe regime de competência. Aí o que acontece? Nós perguntamos para o contador qual é a dificuldade para convencer o seu cliente a trabalhar com regime de caixa. E eles nos informam o seguinte, que o cliente não está disposto a se esforçar para se organizar, para poder utilizar essa opção, para poder partir para essa prática. Então, esse cliente está precisando de muita orientação e capacitação. E por falta de instrução, ele prefere usar o seu capital de giro para recolher o tributo antes de receber do cliente, financiando o governo, fazendo uma antecipação sem nenhuma remuneração, enquanto que ele poderia se organizar, economizar dinheiro e remunerar melhor o seu escritório de contabilidade. Então, quando o empresário recolhe tributos antes de receber do cliente, está perdendo muito dinheiro. Mas o escritório de contabilidade também está perdendo receitas preciosas porque fica brigando por preço em vez de competir por serviços. Pessoal, esse assunto vai longe, dá muito pano para manga. Em breve nós estaremos de volta para dar continuidade. Muito obrigado. Olá, é certo que vivemos tempos de um ambiente cheio de tensões, ansiedades e medos. A pandemia escancarou que o ser humano ignora a força mental que possui para enfrentar desafios que se mostrem tão ameaçadores. Nunca o sentimento de medo demoliu tanto nossas defesas naturais, que se acham, claro, no espírito e na mente, quanto hoje. Aristóteles já dizia que alguns nascem para liderar, os que usam o poder mental. Os outros, os fracos, que ignoram esse poder para serem liderados. É a mais pura realidade. Seja um dos fortes de Aristóteles. Enfrente o medo disseminado pela mídia acerca da pandemia e trate das ameaças como um desafio para testar o poder que Deus te deu para lutar e sair vencedor. Boa semana a todos. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nesse espaço de economia e desenvolvimento, vamos falar com a Amanda Fraga, que é a diretora da... Qual é a área que tu é diretora da Russell Bradford? Eu sou diretora de Direito Digital e Compliance. Ah, exatamente, duas áreas importantes, né, Amanda? Amanda, essa lei dos dados, ela completou um ano e tal agora. Como é que foi essa absorção, essa aceitação dessa lei pelas empresas? Nós tivemos bastante dificuldade em relação à aceitação da lei, né? Tivemos a pandemia no meio, algumas tentativas de adiamento da legislação e a gente percebe realmente que são poucas as empresas que se preocuparam e estão de fato adequadas à legislação hoje no Brasil. Nós temos uma lacuna muito grande, muitas empresas ainda não se preocuparam com a lei e não fizeram a sua adequação completa. E o que resulta isso aí? Se não fizer a adequação completa, tem alguma penalização ou não? Sim, a legislação traz penalizações bem severas, né? Nós temos multas que com certeza, né, as pessoas já ouviram falar, são multas bem pesadas, de até 2% do faturamento, limitadas a 50 milhões de reais por infração. Então, cada infração que a empresa comete, ela pode ter uma penalidade. Além disso, nós temos uma outra penalidade que é bem gravosa, que não impacta diretamente no caixa da empresa num primeiro momento,
que é a penalidade de publicização da infração. E quando a gente fala de publicização, a gente acaba tendo uma mancha, né, ali no nome da empresa, naquela marca. Na imagem da empresa, né? Na imagem, exatamente. E a gente tem a quebra da confiança, né, do consumidor, do cliente. Então, é uma penalidade bastante gravosa que, embora não impacte num primeiro momento diretamente no caixa da empresa, porque não é uma penalidade pecuniária, ela impacta, sim, ao longo, né, do período, porque realmente o titular de dados, que é o consumidor, ele vai acabar não comprando, né, não se relacionando mais com aquela empresa. Então, isso realmente é uma das penalidades bem gravosas que nós temos na lei. Amanda, esse assunto é realmente muito importante, porque, na verdade, hoje nós vivemos num mundo em que a publicização de tudo acontece, né, ao mesmo tempo, é avassaladora. E há uma certa, acho que eu diria assim, pelo que eu já acompanho o mercado há muitos anos, há uma maior conscientização do consumidor, seja de serviços, de produtos, sobre ele estar financiando uma empresa que não tem um comportamento, digamos assim, sociável dentro da sociedade. Isso é básico hoje, essa preocupação que as empresas têm que ter, né? Exato, o consumidor ele está cada vez mais exigente, né, e com questões gerais de sustentabilidade e dentre essas questões é se a empresa cumpre essas legislações e a legislação, né, a LGPD, ela vem com uma importância muito grande porque ela traz a proteção dos dados das pessoas físicas. Então, o consumidor ele vai cobrar, o consumidor ele vai ser titular de dados e a gente tem uma legislação, direitos na legislação de proteção de dados muito semelhantes aos direitos que nós temos no direito do consumidor e a gente sabe que o consumidor conhece os direitos dele e vai também conhecer os direitos como titular de dados. E ele vai começar a cobrar das empresas. E as empresas que não tiverem, né, uma aplicação da legislação adequada, ela não vai ter como responder para o consumidor, para o titular de dados. E, além disso, ela vai ter esse impacto porque as penalidades elas podem ser aplicadas não apenas por uma infração cometida, no sentido de, tivemos um vazamento de dados, um incidente com esses dados, mas o simples fato dela não se prevenir, dela não cuidar das informações que ela tem, já enseja um tipo de penalidade dentro da legislação, porque ela tem o dever de se prevenir. Com certeza, a partir dessa lei da LGPD, muitas empresas interessadas, aliás, isso é uma coisa fantástica, é uma obrigação das empresas ter interesse nisso em resolver essa questão, em se adaptar a essa nova legislação, né? Certamente vocês têm sido muito demandados, né, lá na Russell. Exato, nós temos sido demandados tanto na adequação da legislação, né? Mas passado esse 1 ano, já que a lei está em vigor, nós temos realizado auditorias nos projetos de LGPD. Então, empresas que já realizaram há algum tempo, né? A lei foi promulgada em 2018, então ela já tem aí um período extenso, né? Que as empresas deveriam ter se adequado. Muitas empresas saíram na frente, se adequaram lá no início, principalmente aquelas que fazem negócios no exterior, e aí veio uma exigência, né, uma pressão mundial nesse sentido. Essas empresas se adequaram e hoje buscam o nosso serviço de auditoria de LGPD no objetivo de entender se os controles implementados, se as políticas e procedimentos criados, de fato, protegem as informações. A partir de uma maturidade que a empresa já desenvolveu esse trabalho, ou empresas que desenvolveram o trabalho internamente ou com uma consultoria apoiando, buscam esse serviço de auditoria para saber se realmente o projeto está nos trilhos, né? Se as coisas estão andando da forma como deveriam. Para encerrar, esse seria um grande diferencial da empresa hoje que quer prosperar, quer consolidar a sua marca, o seu nome no mercado. Com certeza, né? A implementação da LGPD é um diferencial competitivo. As empresas que não se adequarem à legislação, elas serão automaticamente, né, organicamente excluídas do mercado. Seja porque o consumidor, o cliente, não vai confiar nessa empresa e não vai querer contratar, uma vez que ela não protege os dados pessoais, né, que ela tem acesso. E, da mesma forma, os parceiros, fornecedores também não vão querer fazer negócios com essa empresa, porque a responsabilidade prevista na legislação é solidária. Então, todas as empresas que, de alguma forma, atuaram dentro daquele negócio e utilizaram o dado pessoal do titular de dados, se esse dado vazar, se a gente tiver um incidente envolvendo esses dados, todas as empresas podem responder. E o titular, ele é vulnerável, né? Assim como o consumidor. Então, quem tem dinheiro paga e depois a gente precisa resolver entre os parceiros de negócio em uma ação de regresso. O que leva muito tempo, né? A gente sabe que é bem complicado.
Amanda Fraga, muito obrigado. Amanda, que é diretora digital de compliance da Russell Bedford. Obrigado pelos esclarecimentos. Tenho certeza que a pessoa, o empresário que está nos assistindo, sentiu exatamente o que é essa necessidade, né? Ter essa sensibilidade para isso. Até uma próxima oportunidade, Amanda. Um grande abraço. Muito obrigada. Bom, nesse espaço aqui, o doutor Gustavo Bernardi. Doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença aqui uma vez mais. Nós estamos na questão dos refis, refis federal, refis municipal, agora tem o estadual também. Qual é a diferença desse refis estadual aos demais? Bem, Silvio, nós tínhamos falado sobre o refis municipal, eu quero dar uma informação aqui em primeira mão, que foi a prorrogação do prazo para adesão ao refis municipal. Então, quem tem dívidas de IPTU, ISS, taxa de coleta de lixo, taxa de fiscalização e localização, os contribuintes do município podem ainda fazer os seus parcelamentos até o dia 30 de dezembro deste ano. Eu repito aqui que é a melhor modalidade de parcelamento de dívidas municipais que nós já tivemos até hoje, Silvio, tá? Uhum. Bom, com relação ao estado do Rio Grande do Sul, né, é preciso dizer o seguinte, todos os estados, Silvio, quando foi se chegando aqui ao fim da pandemia, quando foi se retomando a atividade econômica, todos os estados do Brasil publicaram e se preocuparam em fazer normas de refinanciamento fiscal. O estado do Rio Grande do Sul publicou uma, né? Ela tinha sido inicialmente instituída lá em setembro pelo decreto 56072 e agora no dia 26 de outubro, através da instrução normativa número 86/21, ela entrou em vigor. Mas, mais uma vez, Silvio, o estado do Rio Grande do Sul, na contramão de todos os demais estados, publica uma norma autorizando um refis das dívidas estaduais, porém não concedendo nenhum centavo de desconto, né? O estado tem a sua regularidade fiscal tão estrangulada, seus limites fiscais tão apertados, que ele não consegue conceder desconto, né? Então, o que o estado fez para dizer que fez alguma coisa? Concedeu um programa chamado Em Recuperação, que é um refis destinado unicamente para empresas que tenham a sua recuperação judicial deferida pela Justiça, que permite ali um parcelamento que vai de 1 até 180 parcelas. A diferença aqui, sim, o prazo é longo, são 180 meses, né? Porém não concede nenhum centavo de desconto e vincula a concessão do refis a um prévio alcance da empresa do seu programa de recuperação judicial junto à Justiça. Ou seja, é um refis que vai ter muito pouca adesão. Né? Há aqui um número dado aqui pelo secretário da Receita Estadual de que as dívidas que estão alcançadas por esse refis poderão chegar a 1,2 bilhão de reais. Mas a questão é a seguinte, Silvio, o empresário, né, ele não vai aderir a esse refis observando que todos os outros programas de recuperação, não só aqui do estado do Rio Grande do Sul, mas dos outros estados, concederam descontos, concederam amortização dos juros, concederam redução das multas, né? Aqui, na verdade, você confessa um valor astronômico com multa e juros, mas alcança um prazo maior de parcelamento. Esse é o refis. Só para não deixar sem explicar, as modalidades de refis são as seguintes, né? Nós temos aqui em até 180 prestações de valor igual ou em parcelas menores, com uma entrada de 1% do valor do débito e em parcelas crescentes até o 36º mês, depois a divisão do saldo em mais 143 meses, mais 143 parcelas. Esta é a modalidade de refis das dívidas estaduais que nós temos hoje. Tá bom. Doutor Gustavo, obrigado pela sua presença. Que a gente lamenta, né, que o Estado sempre está atrás, né, daquilo que os demais estados e o país está fazendo. Lamentamos até porque o Estado realmente foi afundado em dívidas. Hoje o Estado está pior, a pior situação em termos de estados, principalmente no sul do Brasil, é aqui do Rio Grande do Sul. A gente espera que haja uma nova modalidade de refis ainda este ano, estendendo um pouco mais essas possibilidades. Aprofundando. Beleza, obrigado. Um grande abraço e até a semana que vem. Eu que agradeço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro,
Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá a todos. Existia uma insatisfação no ar. As Forças Armadas, elas consideravam-se desprestigiadas, estavam insatisfeitas com as suas remunerações, plano de carreira e participações nas decisões do rumo do país. Empresários ligados ao agronegócio também estavam insatisfeitos. A mão de obra que dominava o Brasil estava ameaçada pelos anseios de liberdade vindo de fora. E a igreja foi ficando também para segundo plano e aos poucos foi se unindo ao coro dos descontentes. A economia ruim acelerava também o descontentamento. E os partidos políticos começavam a propagar novas formas de gestão. Estamos falando de um período brasileiro que aconteceu entre 1870 e 1889 e que culminou na proclamação da República, que é feriado nacional que nós comemoramos todo dia 15 de novembro, no caso essa semana. Os historiadores tratam esse acontecimento como um golpe, por ter sido uma transição de regime forçado, sem a participação popular. E o povo só pôde dar o seu veredito em abril de 93, quando foi feito um plebiscito perguntando ao brasileiro se eles queriam um governo monárquico ou uma república. 66% dos brasileiros decidiram que permaneceríamos república. Por isso, a Constituição Federal nos intitula República Federativa do Brasil. E que assim nós permaneçamos unidos nessa democracia, que apesar da ligeira semelhança, com o século XIX e toda essa história que eu acabei de contar. Uma boa semana a todos. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, vamos abrir espaço, como temos feito aí nos últimos tempos, nos últimos meses, para a Chapa 2, que concorre à eleição no Conselho Regional de Contabilidade, que acontece nos próximos dias, 23 e 24 agora de novembro. Eu sempre digo, assim como acompanho muito o setor da contabilidade, que é a hora da mudança, Sempre as coisas hoje estão mudando no mundo todo. Então é a hora da mudança. E parabéns aí ao pessoal que tem abraçado a Chapa 2, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, porque realmente esse é o grande oxigênio que vocês estão precisando para dar um grande salto do ponto de vista qualitativo dessa entidade tão importante para a sociedade. Bom, nós estamos recebendo aqui hoje o Cristiano Lotti, que é de Canoas, representante de Canoas. Parabéns ao pessoal de Canoas, que tem um representante na chapa. O Fernando Machado, que é de Alvorada, e a Loni Maletsky, que é de Sinimbu. Uma cidade muito simpática, fica ali perto de Santa Cruz do Sul. E parabéns a vocês que estão aí apoiando a Chapa 2, liderado pelo Salésio D'Agostin. Vou começar contigo, Cristiano Lotti, aí de Canoas. Naturalmente que uma eleição como essa, ela também vem para suprir certas deficiências históricas do Conselho de Contabilidade, que é a falta de representatividade. É verdade. Primeiramente, agradecer o espaço aqui que está sendo cedido. Agradecemos. Queremos também saudar a todos os profissionais, não só daqui da capital, mas também de todo o interior do estado, que nos assiste. É interessante esse tema, Silvio, porque a valorização dos pilares da nossa chapa, a valorização do profissional contábil. E hoje a gente vê a desvalorização dele, porque a gente não é representado muitas vezes pelo conselho que a gente precisa dele. E o conselho está aí para apoiar os contadores. Então a gente vê essa deficiência. Por exemplo, nós contadores, de forma geral, precisamos ir uma repartição pública, como Receita Federal. Não temos um espaço adequado, não temos um agendamento especial, não temos, então, uma representatividade junto. Então, o Conselho tinha que agir junto não só a Receita Federal, mas com todos os outros órgãos públicos, que a gente precisa, Junta Comercial, Receita Federal, Secretaria do Estado. Hoje está bem difícil também de nós termos acesso à Secretaria do Estado
para nossas demandas diárias do escritório, como empresário contábil, a gente sente ter essa necessidade. Então, a gente precisa de uma representatividade maior em cima disto. E essa representatividade, desculpa te interromper, Não, Cristiano, claro. ela se dá exatamente pela falta de respeitabilidade que esse conselho tem na sociedade. Veja bem o seguinte, eu sempre faço essas comparações, pela experiência que eu tenho, histórico de 50 anos no meio de comunicação. A OAB, por exemplo, a OAB tem escritório, tem lugares onde o advogado é recebido, é respeitado, e isso também, outras profissões, o médico também é isso, e o contador, ele é fundamental hoje numa sociedade moderna, sobretudo, pelo trabalho, pela importância que ele tem para o desenvolvimento econômico do país. Exatamente, Silvio. Eu penso também assim, a OAB, ela consegue conquistas que os advogados hoje têm em função da OAB. Tem uma entidade que trabalha para os advogados. Então, nós precisamos de uma entidade que trabalhe junto conosco, para que a gente possa ter espaços juntos às secretarias da Fazenda, à Receita Federal, ou um agendamento especial, que a gente possa ter um horário, que nem, como bem colocaste, os advogados têm horários especiais no fórum, tem uma sala dentro do fórum que possa, então, as suas necessidades do dia a dia ser resolvidas. Nós não temos isso, né? Não temos essa demanda. Então, nós da Chapa 2 viemos, então, essa é uma das propostas nossas, né? É valorizar, então, a classe contábil num todo junto aos órgãos públicos. E o pessoal de Canoas está absorvendo bastante essa proposta da Chapa 2. Sim. Estamos com uma bastante divulgação lá, né? Semana passada teve aqui a minha colega Fabiana, né? Que também é de Canoas. Então, estamos movimentando bastante já junto com os colegas isso, né? Junto à Prefeitura de Canoas também. Então, estamos movimentando realmente, eu e ela, que são os dois, também o Cristiano também é de Canoas. Estamos também representando, então, lá a cidade. Muito bem. Bom, está aqui o Fernando Machado à minha direita. Eu nunca imaginei que... Eu frequento ali o Zafari da Fernando Machado. Nunca imaginei que pudesse estar na frente do cara que deu nome a aquela rua na cidade histórica lá. Fernando, obrigado pela tua presença aqui. Bom dia. Parabéns, gente. O cara em vida com nome de rua já na cidade. É legal, né? Tu passa ali pela Fernando Machado quando eu abrir a rua aqui, né? Sim. Que legal. Bom, Fernando, na verdade, essa integração de vocês aí no capital, interior e tal, para finalmente fazer com que haja uma mudança verdadeira no Conselho, o termo todo é mudança, né? Isso. Nós estamos com a Chapa 2, porque nós queremos mudança. Nós não queremos mais que fique como está. Hoje, tu vai no interior, os nossos delegados têm escritórios, mas você vai no escritório do nosso colega. Nós queremos que tenha uma casa que acolha os nossos colegas, que a gente possa chegar no interior. Faltou um documento, faltou tirar alguma cópia, que às vezes nós não temos. Uma estrutura mínima. Uma estrutura mínima, como ele falou. Os advogados têm. Todas as cidades têm. Eu sou de Alvorada. Alvorada é uma cidade que temos políticos, que o nosso vereador da Câmara, lá, o presidente, se não me engano, da Câmara, é o Schumacher, ele é contador. E a gente não divulga isso aí também. Então, nós queremos divulgar aos nossos colegas que fazem parte da parte política, nós queremos os colegas que fazem parte de associações, dos sindicatos. Nós queremos mudança, nós queremos a inclusão do contador na sociedade e na nossa classe. Como é que está a adesão dos contadores e técnicos de contabilidade de Alvorada? Está bem, nós estamos uma boa representação. Inclusive, a gente tem gente... Eu sou representante de Alvorada, mas a gente também está procurando em Viamão e em Cachoeirinha. Perfeito. Se a gente tem conhecimento dessas pessoas, estamos incluindo eles também na nossa coisa. Estamos dizendo que nós temos um representante, que Alvorada não tinha representante, e não tem representante no CRC. E a gente quer ter esse representante. E eu faço parte dessa Chapa 2, porque a gente quer fazer. A gente quer mudanças, a gente quer fazer a fiscalização, mas a gente tem que ver a inclusão deles e ver as nossas prerrogativas dos contadores. Isso não é debatido, não é falado para nós. A gente não tem conhecimento do que está acontecendo dentro do CRC. A gente só no fim do ano a gente paga. Tem que pagar. Falta transparência também. Falta transparência. Né? Não há uma mudança. Hoje, nós não temos um plano de saúde para os nossos contadores da classe contábil. Não temos. Nós não temos um benefício por exemplo, temos uns colegas que precisam ir para
algum lugar. Nós não temos um convênio com o SESC, com o Senai, alguma coisa. Nós queremos fazer mudanças assim. Perfeito. A gente ouvindo vocês falar sobre isso, eu fico imaginando assim que tudo tem que ser construído de novo, né? Quer dizer, construído de novo não foi construído, quer dizer, é uma coisa básica para os profissionais, né? Bom, a Aloni Maletsky, é isso? Maletsky. Sim. A Aloni é de Sinimbu. Eu estava conversando agora com o Salésio D'Agostin, que é o líder dessa chapa. O Salésio lá conhece bem o que é Sinimbu, ele quer cigarro. Lá é a terra do fumo também, né? Sim, é a que terra legal. do fumo também. O Salésio fumava Sinimbu, sabe? Quando era guri, agora ele parou de fumar, agora ele tomou jeito, né? Agora não está fumando mais. Que beleza. Okay. Sinimbu, eu passei a ler Sinimbu, é uma cidade muito simpática, como toda cidade interior, assim, de origem alemã, né? Eu acho que é alemã, né? Sim, origem alemã. É verdade. Então, parabéns ao pessoal de Sinimbu que tem essa representante, a Aloni, na chapa 2 do Conselho. Aloni, na verdade é o seguinte, o Conselho, além de todas as deficiências, ele não atua de forma que, no meio das empresas, onde que são atendidos pelos contadores e técnicos de contabilidade, haja uma racionalidade do ponto de vista da burocracia. A burocracia hoje é um grande problema que entrava a economia, a produtividade do trabalho, o resultado das empresas e tal. E isso é uma falha, né? Sim. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os meus colegas contadores e técnicos em contabilidade. É um prazer estar aqui com você. Então, eu moro em Porto Alegre, mas eu sou, sim, do município de Sinimbu. E eu tenho da região de Santa Cruz do Sul. E eu tenho um grande carinho pelo pessoal do meu município e da minha região, e principalmente aos profissionais contábeis, que eles estão no interior, em cidades pequenas. Porque lá o acesso ele é bem mais difícil do que nós aqui na capital e na região metropolitana. Então, a questão do Brasil ele ser o país onde mais se gasta tempo com burocracia tributária no mundo, isso é uma dificuldade do país como o mundo, né? Tanto para as empresas chegarem aqui, e também para se estabelecerem. Até por causa da questão de integração, nós vivemos um mercado integralizado e integrado, quer dizer, é preciso haver certas normas comuns, né? Exatamente. Então, nesse sentido, a Chapa 2, ela irá atuar firme e forte no sentido de diminuir essa burocracia que é excessiva, é um excesso de burocracia, para que o profissional contábil, para que ele possa se dedicar mais tempo à sua vida pessoal ou também a outras questões relevantes para as empresas, como é a questão do planejamento financeiro ou educação financeira. Então, no Brasil, ele é o campeão mundial de tempo gasto na preparação de documentos de impostos e contribuições. E só para a gente fazer uma comparação em relação aos restantes países aqui da América Latina e do Caribe, isso é 6 vezes mais do que nesses outros países, tá? Então, gente, 6 vezes é muita coisa. Então, se você tem um escritório contábil hoje com 10 funcionários, você poderia fazer teria 4 funcionários para fazer o que você está fazendo hoje se você tivesse estabelecido nos outros países vizinhos aqui. É muito custo, né? Isso, exatamente. Então, isso é em primeiríssimo lugar, um desperdício e a produtividade menor do que poderia ser alcançada, no caso, para agregar valor às empresas. Em segundo lugar, é um ambiente ruim, ele desfavorece a competição. Então, o contador, ele tem um conhecimento 3D da empresa, ou seja, ele conhece o antes, o durante e para onde irá, e a Chapa 2 ela irá atuar no sentido de que a gente reduza essa burocracia. É muita coisa. Então, também o CRC da Chapa 2, nesse sentido, pretende criar uma comissão de educação financeira, onde a gente hoje acha que é importantíssimo ter essa educação financeira, né? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, que já se provou que muitas empresas acabam antes dos seus 1 ano, 4 anos, 5 anos, né? Para que isso seja posto em prática. Muito bem. Olha que eu fico muito feliz de ouvir o pessoal da Chapa 2, porque, na verdade, a gente vê que eles têm propostas concretas, né? Propostas fundamentadas, concretas e que atendam às necessidades e aquele sonho que é o contador.
Eu me lembro assim, quando eu comecei a minha vida como economista lá, eu também fiz muita contabilidade. Contabilidade é maravilhoso, é um campo extraordinário. Eu achei muito difícil a contabilidade, mas enfim, aí fui para a economia, que é melhor. Mas, na minha visão, mas a contabilidade é fundamental hoje nas empresas e esta burocracia que a Eloni falou aqui, ela é responsável pela baixa produtividade de trabalho que existe no Brasil. O Brasil é um dos países que menor índice de produtividade existe no mundo, muito em função dessa questão da burocracia que o setor de contabilidade podia resolver e vai resolver se a Chapa 2 ganhar a eleição. Cristiano, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, 30 segundos de chamamento para o pessoal de Canoas. Assim, vamos nos mobilizar, então, agora nós estamos aí à reta final, né? 23 e 24 é o dia da votação, e nós estamos, então, nos mobilizando de Canoas, eu e os colegas de Canoas, para que a gente possa realmente, vamos vencer essa eleição para fazer essas mudanças necessárias que temos no Conselho de Contabilidade. Fernando Machado, para cima deles, então. Para cima, né? A Chapa 2 vai ter a mudança que nós precisamos no CRC. E vamos conseguir essa mudança, se Deus quiser, com essa votação. Tenho certeza que todos os colegas, tanto da capital como do interior, vão estar com nós. Vão estar com a Chapa 2. Nós vamos garantir essa mudança. Com certeza. Essa mobilização do interior é importante. Eu acho que ela vai definir essa eleição, né, Eloni? Sim, exatamente. Chamamento ao pessoal dessa área. Então, colegas contadores e técnicos em contabilidade, votem Chapa 2 para que vocês vejam que isso, a partir do dia 1º, quando será do ano de 2022, quando a Chapa 2 entrará no CRC-RS, que isso tudo seja posto em prática, que a gente tem discutido aqui nos seus nos nossos diversos encontros aqui com o senhor. Com certeza. Não será um novo ano para a área de contabilidade, mas uma nova era para o pessoal da contabilidade, porque realmente a mudança essa é necessária e fundamental. Cristiano, obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Fernando Machado, um grande abraço. Sucesso para vocês aí. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje, falando sobre seus direitos, eu gostaria de dar uma dica sobre um tema muito importante que está pujante na justiça e na nossa jurisprudência. É um tema que afeta tanto o direito previdenciário como o direito trabalhista. É o chamado limbo previdenciário e trabalhista. O que vinha a ser isso? É quando o empregado, acometido de alguma doença ocupacional ou estiver afastado das suas atividades laborais, não puder trabalhar na empresa, ele deve procurar o INSS para requerer o benefício previdenciário. E quando este benefício é negado pela autarquia federal, o que ocorre com este empregado, com este segurado? Ele retorna para a empresa. Se a empresa não acatar a determinação do INSS e determinar que este empregado está inapto para o trabalho, ele fica sem trabalho e sem remuneração. O judiciário está atento a essa situação. Se você segurado, se você trabalhador está nessa situação, saiba que você poderá requerer através de uma ação judicial na Justiça do Trabalho esse período que você está afastado, pois não pode o empregador afastar o seu empregado, deixando-o à mercê sem receber salários por uma atitude, por um entendimento do seu corpo médico. Nessa situação, você segurado, você trabalhador pode procurar seus direitos através da Justiça Trabalhista para que receba o justo e a contraprestação dessa sua atividade, pois esse prejuízo não é só monetário, pois em razão disso o seu contrato de trabalho fica suspenso, não contando para fins de aposentadoria e também remuneratórios. Essa é a dica de hoje e deixo também agora, aproveitando o ensejo, aqui
nós temos aqui na sua tela um WhatsApp. Caso você queira, caso você tenha qualquer dúvida referente às matérias de trabalho, matérias de previdência, pode mandar para nós. Nós iremos atendê-los através do WhatsApp. Muito obrigado e até o próximo programa. Estamos aqui no nosso quadro de saúde do programa Economia e Desenvolvimento, iniciando junto aos nossos amigos telespectadores e trazendo novamente o querido Dr. Everton Zambon. Dr. Everton, como vocês já sabem, é psicólogo com graduação, mestrado e doutorado pela PUC e que também foi professor de graduação e pós-graduação da UBRA, PUC e da UniLaSalle, com mais de 25 anos de experiência como psicoterapeuta. Dr. Everton, é uma satisfação lhe ter aqui no nosso programa, no nosso quadro de saúde, e hoje nós vamos conversar sobre o Novembro Azul e os aspectos do que a psicologia e as questões psicológicas envolvidas principalmente no diagnóstico do câncer de próstata podem de fato afetar os nossos pacientes, os nossos familiares, os nossos amigos. Então, Dr. Everton, seja bem-vindo mais uma vez. E como é que o senhor pode já esclarecer para o nosso público as questões de origem do Novembro Azul e o que nós temos dos primórdios da participação também dos psicólogos nessa iniciativa? Legal. Em primeiro lugar, muito obrigado, doutor Marcos, pela oportunidade de falar uma temática tão importante, né? Em falar do Novembro Azul, da saúde do homem, né? E falar especificamente também das questões que envolvem os aspectos psicológicos do câncer de próstata. Em primeiro lugar, começou na Austrália, sabe, em 2003, essa onda dos cuidados com a saúde do homem. E começou com muitos homens deixando o bigode crescer. E a partir daí, uma tentativa de chamar atenção para a saúde do homem, que até então era deixado um pouco de lado, né? Mas, na verdade, o mês de novembro também tem, né? O dia 17 de novembro é o Dia Mundial da Conscientização das Doenças Masculinas, em especial também ao câncer de próstata. E o dia 19 de novembro é o Dia Internacional do Homem também. Então, também são alianças que se fizeram aí para que realmente o novembro fosse o Novembro Azul logo após o Outubro Rosa. É verdade. E o próprio bigode, que era o mustache, né? Que dentro da língua inglesa, o mustache com novembro ficou Movember, né? Então, por isso muitas pessoas vão ver na internet, né? Movember. Na verdade, é essa alusão ao bigode, mustache com o Novembro Azul. Dr. Everton, os principais fatores psicológicos envolvidos dentro dessa jornada do paciente que tem o diagnóstico doloroso, né, da questão de ser um portador de um câncer de próstata, desde a primeira fase, que seria a suspeita diagnóstica, né, até o momento em que ele passa também para o diagnóstico efetivo através de uma biópsia da próstata e, na sequência disso, também o enfrentamento do tratamento e da recuperação. Como o psicólogo se insere nisso, como a abordagem da psicologia pode realmente facilitar esse trânsito, essa jornada do paciente frente a essa doença tão séria? Pois é, Marcos. Esses aspectos emocionais, a gente costuma dizer que elas envolvem não só o paciente, como envolve a família e todo o círculo de relacionamentos da pessoa a partir do diagnóstico do câncer de próstata. Nós podemos estar atuando tanto a partir do diagnóstico como todo o tratamento e tudo que envolve isso aí. O que são as questões mais comuns, né? Sentimentos de ansiedade, depressão, medo, a insegurança, mas especificamente para o homem a mudança no comportamento sexual, né? Que é algo muito forte, né? E aí vem o medo, né? O medo da disfunção erétil, o medo da impotência, a incontinência urinária, diminuição de autoestima, da confiança para esse homem. E isso é muito, muito forte, né? Dentro tudo que envolve a figura masculina, da masculinidade, né? Não é por nada que a gente sempre bate tão forte, né, Marcos, de que o câncer tem cura, só que ele precisa ter um diagnóstico precoce. Ele precisa efetivamente a gente fazer tentativas preventivas de diagnosticá-lo. Mas aí tem uma questão comportamental antes, né, que a pessoa precisa procurar. E, infelizmente, o homem é muito resistente a tudo isso. Né? E aí vem aqueles tabus ainda que agregam, que tu como urologista, especialista, né, Marcos, deve muito bem saber,
que é o receio, né, com relação ao toque retal, né, aquelas piadas, né, masculinas com relação ao dedo, né, e tudo isso envolve, né, um estigma com relação até à própria masculinidade, né, do homem. E não é por nada que o homem tem muita resistência também em procurar ajuda, de um psicoterapeuta para falar, né, sobre exatamente esse momento do pós-cirúrgico, e tudo que envolve esse tratamento que é delicado, que precisa, mas que tem jeito, tem formas, né? Tem muitas fantasias. E isso ocorre, tá, Marcos? O que eu acho que é legal assim, a gente enfatizar para o homem que está nos escutando aqui agora também, que enfrentar a doença é aceitar no primeiro momento. Né? Porque tem uma fase que a gente se defende, nega, não, isso não é tudo isso, eu não estou sentindo dor agora, não sinto nada, ela não existe. Não, ela existe. Sentimentos de culpa também, eventualmente, podem surgir, doutor Everton? Tem, muita culpa. Né? A culpa é a maior parceira da morte, a maior parceira de todos os tratamentos. Né? Mas a culpa ela não adianta nada, ela nos leva para frente, nos empurra para o passado, que tira a energia para a gente tentar mudar o presente. Perfeito. Né? Então, na verdade, o que é o grande foco nosso? É a retomada, né, dessa pessoa que está em tratamento, da sua vida sexual, da tentativa de tomar novas posturas diante da vida, progredir com o parceiro, e o parceiro ele é muito importante nesse momento, nessa aceitação, e por isso muitas vezes ele tem que estar junto nesse programa, né, de reabilitação também psicológica. E enfrentar, né, Marcos, uma químio, uma rádio, eventualmente uma nova cirurgia, a gente colocar profissionais da nossa saúde, como da Clínica Clarté, com a fisioterapia pélvica, que é algo fantástico, que dá muito retorno positivo. E a gente não pode esquecer jamais de que quem tem saúde mental preservada tem uma imunidade, um sistema imunológico também muito mais forte para enfrentar qualquer tipo de doença. E que é tão importante no combate do câncer também, né? Exatamente. Crucial. Exatamente. Uma das questões que normalmente são colocadas, né, pelos pacientes nesses períodos de reabilitação, principalmente após o tratamento do câncer, é a questão da disfunção da ereção. E a gente sabe que isso também carrega um tabu, né, principalmente porque os pacientes, por um primeiro momento, negam, né, essa questão, não querem se preocupar com isso, né, logo de cara. Existe uma preocupação em saber se houve a cura, se realmente a situação está dominada. No segundo momento, a preocupação com a continência urinária, né? Quando vai conseguir recuperar essa continência, né? Quanto tempo isso vai levar. E a terceira fase realmente é a preocupação com a recuperação da capacidade de ereção desses homens. E a gente sabe que isso carrega um estigma e também um peso psicológico muito forte, da possibilidade dele não conseguir desempenhar o que seria, na cabeça dele, o papel masculino, né? Como isso é abordado melhor, doutor Everton, dentro dessa questão da psicologia? É interessante, Marcos, que a maioria dos homens que me procuram, eles vêm extremamente influenciados pela esposa, né? E não por iniciativa deles. Porque a maioria desses homens diz assim, eu vou dar um jeito, eu consigo. Né? Muita dificuldade de falar sobre isso, essa fragilidade. E a esposa é que normalmente leva ele, pressiona e diz, vai porque tu tem que trabalhar isso aí. Né? E a partir daí sim começa um trabalho de mudança e não é raro na primeira ou segunda consulta a mulher estar junto também, tá? Porque como ela quer efetivamente demonstrar, né, toda a importância disso aí. E aí também ocorre o tabu, né, de que o homem a partir daí fala abertamente sobre isso e nada melhor do que a gente mudar uma postura é quando a gente assume isso, aceita e começa a tentar mudar. Perfeito. E eu considero isso crucial, doutor Everton, porque sempre nós temos aquele arsenal de ferramentas urológicas para favorecer essa recuperação para o paciente, seja o uso de medicações via oral, seja o uso de medicações injetáveis, seja até o uso de uma prótese peniana, né? Mas é crucial que o paciente consiga se adaptar a essa nova realidade e sem o papel do psicólogo é literalmente impossível. Como é que o senhor vê essa caminhada na fase de reabilitação desse paciente, doutor Everton? É essencial, né, Marcos? Porque aceitar a mudança nem sempre é fácil. Né? Aceitar que é possível ter prazer, é possível ainda manter o seu relacionamento, mas de forma diferente. Perfeito. Eu preciso também da aceitação da parceira. Né? E da minha aceitação de uma limitação que daqui a pouco eu posso fazer também com que mude
né, o meu estilo sexual, o meu estilo de forma de realizar a minha sexualidade com a parceira. Né? E tudo isso acontece, né? Isso é possível. Só que precisa acontecer esse diálogo e esse acordo, essa aceitação. Enquanto ficarem fazendo de conta que não existe nada, aí as coisas não mudam, só pioram. Perfeito. Doutor Everton, o nosso programa é muito instigante hoje, porque são tantas realidades que nós temos que conversar na questão da saúde do homem nesse momento de Novembro Azul. Eu quero agradecer muito a sua presença, mas eu gostaria que o senhor, na nossa despedida, também nos colocasse quais são as ideias que o Núcleo de Psicologia da Clarté tem imaginado já para a participação neste Novembro Azul e nos próximos Novembros Azuis. Legal. A gente está com muitas iniciativas, né, de começar a dar um espaço para que as pessoas possam receber esses primeiros atendimentos psicológicos de forma gratuita. Perfeito. Ok? Então, que o homem possa ir lá e tenha um espaço para receber. Então, vai ter uma agenda ali na semana onde isso vai ocorrer. Com o tempo, a gente também deseja construir grupos, né? Grupos terapêuticos. Né? Porque nada melhor do que tu ouvir alguém que está passando por um mesmo momento, né? De tudo isso aí. E isso é bem importante. E aí até aliar, né, momentos diferentes, Marcos, né? Quanto pessoas que estão num pré-cirúrgico para entender o que vai ele passar, pessoas já num pós-cirúrgico para também ser modelo para aquele que está iniciando a caminhada. Então, são tentativas e palestras, né? Eu acho que a palestra, a falta de informação gera muito medo, né? Então, a gente com palestras dando uma informação adequada, isso minimiza muito sofrimento para a pessoa. Desmistifica, exatamente. Doutor Everton, mais uma vez, um agradecimento especial à sua participação no nosso programa. Quero convidar a nossa audiência para o nosso próximo programa Economia e Desenvolvimento e até breve.